Toca Livros e Editora Sinodal apresentam a Bíblia das Crianças de Manfredo Carlos Vax e Sônia Luísa Trapme, narrado por Carolina Baptista. Apresentação. Olá! Você sabe como Jesus se relacionava com as crianças? Será que ele tinha paciência e amava as crianças? Certa vez, os discípulos estavam discutindo sobre quem era o mais importante. Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: "Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim." Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5. Veja a importância que Jesus deu às crianças. A humildade, a simplicidade, a facilidade em perdoar das crianças está por detrás das palavras e do gesto de Jesus. Em outra ocasião, algumas pessoas levaram suas crianças para Jesus abençoar, mas os discípulos não queriam deixar elas se aproximarem. Não sabemos o porquê. Talvez faziam muito barulho. Jesus disse aos discípulos: "Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças." Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. Você percebe assim que para Jesus, todas as pessoas eram bem-vindas, queridas, amadas e valorizadas. De forma especial, as crianças. Tendo o amor de Jesus pelas crianças como fundamento, nós, da editora Sinodal, planejamos publicar uma Bíblia das Crianças. Desde o primeiro diálogo, sempre pensamos numa Bíblia que fosse feita por pessoas conhecidas, um trabalho caseiro. Esta Bíblia está em suas mãos, um audiolivro para contar histórias e ajudar na formação cristã das crianças. Somos gratos ao Manfredo e à Sônia por terem acreditado e aceitado este desafio de narrar em palavras muitas histórias da Bíblia Sagrada, pensando sempre nas crianças. Somos gratos a Susana, que conta para você as histórias bíblicas em ilustrações e desenhos. Somos gratos à equipe envolvida na elaboração deste trabalho. Agora é hora de ouvir e se encantar com as histórias bíblicas. São muitas, todas especiais, com ensinamentos do início ao fim. Que o bondoso Deus abençoe você e fortaleça sua fé com a Bíblia das Crianças. Editora Sinodal. Antigo Testamento. Como tudo começou. No início, somente existia Deus. Deus é a origem e a fonte de toda a vida, de toda a energia e de todo o poder. Deus criou o universo, as galáxias e deu forma de vida a toda a sua criação. As trevas e as luzes, as terras e as águas estavam todas misturadas. Estava um caos e Deus resolveu organizar o universo. Então Deus ordenou: "Haja luz." E houve luz. Deus percebeu que isso era muito bom. Então Deus começou a organizar o universo. Separou a escuridão da luz e deu o nome de noite e de dia. Surgiu um momento para o dia e outro momento para a noite. A primeira grande parte da organização da criação estava concluída. Era o primeiro dia. Deus tinha que continuar a sua obra. O universo ainda estava um caos. Tinha muita coisa para organizar. Então, Deus ordenou: "Haja firmamento." As diversas partes do universo começaram a se mexer e ficar no seu lugar. Deus chamou o firmamento de céus. Agora sim, estava começando a ficar bom. Deus se alegrou novamente porque o universo estava entrando em harmonia. Deus tinha terminado a segunda grande parte da criação. Era o segundo dia. Mas ainda havia confusão entre as terras e as águas. E Deus ordenou que as porções de água se juntassem e formassem os mares e os rios. Viva! Assim surgiu a porção seca e Deus a chamou de terra. Deus viu que tudo estava ficando muito bom. Deus fez cair chuva dos céus e a água molhou a terra. Aos poucos foram surgindo a grama, as flores e sementes brotaram da terra. Surgiram árvores vistosas, árvores frutíferas e os mais variados tipos de plantas.
O universo estava se desenvolvendo. Passou um longo tempo até que as primeiras árvores dessem frutas comestíveis. Deus viu que estava ficando muito bom. Deus terminou a terceira grande parte da sua criação. Era o terceiro dia. Mas ainda havia bagunça no desenvolvimento das plantas, na organização da terra e dos céus. Havia separação do dia e da noite, mas ainda estava confuso. Então, Deus criou as luzes no firmamento. Ele criou o grande luzeiro, a estrela maior, o sol, e as demais luzes, as estrelas. E para ajudar a vida na Terra, criou as diversas estações. O planeta Terra começou a girar ao redor do Sol, a estrela maior. Assim surgiu o dia e a noite, o verão e o inverno, a primavera e o outono. Deus criou 4 estações para orientar o tempo na Terra. Surgiram então as plantas do verão e as plantas do inverno. Deus novamente disse que tudo estava bom. Deus tinha terminado a 4ª grande parte do desenvolvimento do universo. Era o 4º dia. Deus viu que era bom. O universo estava se desenvolvendo e Deus novamente viu que tudo estava bom. A água se mexia por causa da rotação da terra e do sopro do vento. As plantas cresciam e as flores floresciam. Somente se ouvia o vento mexendo as folhas das árvores. Deus percebeu que faltava algo. Então Deus criou os seres vivos para povoarem as águas. Surgiram os animais dos mares e os dos rios. Havia os pequenos e os grandes. E os céus? Então Deus fez povoar o firmamento com aves pequenas e grandes. Algumas aves pulverizaram as plantas com os pólens. Deus novamente viu que era bom e abençoou a sua criação. Os seres vivos se multiplicavam e povoavam a terra. O canto dos pássaros tornou o mundo mais alegre. Deus tinha terminado a 5ª grande parte da sua criação. Era o 5º dia. Mas faltavam ainda animais na parte seca da terra. Então, Deus criou os animais selvagens e os domésticos. Surgiram os animais que rastejam, os que sobem em árvores, os que são muito fortes, os que vivem nas florestas e os que podem viver nos campos. Surgiram os animais violentos e os que viviam pacificamente com os outros. Os que viviam nas regiões do norte da terra e outros na região sul. A terra estava ficando povoada de muitas espécies de animais. Foram surgindo diferentes formas de vida. Deus alegrou-se com a enormidade da manifestação de vida em todo o universo e viu que isso era muito bom. Foi um longo tempo até tudo ser criado por Deus. Foi um longo tempo até surgirem todas essas manifestações de vida. Deus cria a humanidade. Mas ainda estava faltando algo. Deus precisava criar alguém que zelasse pela harmonia da criação e cuidasse para que ela não se transformasse novamente num caos e ocorresse destruição. Então, Deus resolve criar alguém à sua semelhança, alguém que também seria fonte de vida e que teria o poder de cuidar e preservar a sua criação. Deus juntou a melhor parte da terra e a melhor parte da água, as transformou numa grande massa de barro e moldou o corpo humano. Ele modelou o peito, as pernas, os pés, os braços, a mão com os dedos, o pescoço e, por último, a cabeça com os olhos, a boca, o nariz e os ouvidos. Estava tudo bem organizado, cada parte no seu lugar, cada órgão com a sua função. Deus tocou o corpo e surgiram os ossos, o coração, o cérebro, o pulmão, o estômago, o intestino, os músculos e todas as outras partes do corpo. Tudo parecia perfeito, mas não tinha vida. Então, Deus soprou nas narinas o sopro da vida. Era o sopro de Deus. Era a vida dada por Deus. Antes era somente massa, agora tinha vida. Surgiu o ser humano. O ser humano foi criado da mesma matéria que toda a terra, da fonte de vida vinda de Deus. Deus criou a humanidade e deu o nome de Adão, pois significa da terra foste criado. Deus também deu à humanidade o poder de gerar vida humana e multiplicar os seres vivos. Essa humanidade geradora de vida recebeu o nome de Eva, pois significa aquela que gera vida.
Deus ficou admirando a sua obra e disse: Tudo muito bom. Deus alegrou-se com a sexta grande parte da sua grande obra. Era o sexto dia da criação. Deus viu que o universo poderia viver em plena harmonia e o ser humano, como cuidador da criação, poderia promover o desenvolvimento da sua obra. Quando Deus terminou de criar e organizar toda a sua obra, resolveu que seria importante organizar o tempo de descanso. Seria o momento de admirar toda a criação, de se reunir com as pessoas e celebrar a vida. O momento de descanso serviria para recuperar as forças e energias de toda a criação e para louvar e agradecer a Deus pelas suas dádivas. Deus viu que essa era a sétima grande parte da sua obra, alegrou-se e constatou que era tudo muito bom. Era o sétimo dia da criação, o dia do descanso. Nem tudo era bom. A humanidade criada por Deus vivia em harmonia com toda a criação. Os animais selvagens tinham o seu habitat e os animais domésticos circulavam tranquilamente pelos campos e jardins. Os rios fluíam no seu curso. As plantas floresciam e davam as suas frutas. As chuvas fortificavam a terra e a vegetação se tornava mais verde. Esse mundo de harmonia e bem-estar foi chamado de Jardim do Éden. Não faltava nada para a humanidade. Numa de suas caminhadas, Adão e Eva viram uma árvore com belo tronco, galhos fortes e belos frutos. Era diferente e chamou a atenção do casal. Na árvore vizinha se encontrava um casal de corujas, como se buscasse a sabedoria da árvore. Adão e Eva ficaram admirando a árvore, observando seu redor e continuaram a caminhada. Mas a imagem da árvore não saía da sua lembrança. À noite, Adão e Eva adormeceram pensando naquela árvore vistosa. Durante o sonho, ouviram a voz de Deus. No jardim do Éden há tudo o que vocês precisam. Nada lhes falta. Há todo tipo de frutas, cereais, água limpa. Tudo é permitido para vocês. Somente tem uma coisa que vocês não podem fazer: comer as frutas da árvore vistosa que vocês admiraram hoje. Ao acordar, Adão falou para Eva: Tive um sonho estranho. Eu também, falou Eva. Por que será? Nós podemos colher todo tipo de fruta, menos daquela árvore. O que Deus está querendo nos ensinar? Não sei, falou Eva. O casal não resistiu à curiosidade e foi novamente passear no lugar em que se encontrava a árvore vistosa. De repente, ouviram uma voz. Que árvore vistosa! As frutas devem ser especiais e muito saborosas. O casal olhou para todos os lados e não viu nada. De onde será que vinha a voz? De noite, o casal novamente ouviu a voz de Deus. Somente eu tenho poder sobre todas as coisas. Somente eu tenho conhecimento sobre tudo. Para a humanidade, há um limite. Ela jamais poderá ser igual a Deus. Aquela árvore representa o limite para vocês. O casal resistiu o máximo possível e foram até o centro do Jardim do Éden e encontraram a árvore ainda mais vistosa e as frutas mais lindas. Não resistiram, falou uma voz. O casal olhou para todos os lados e somente viu umas folhas se mexerem no chão. Ficaram pensativos. Estas frutas devem ser muito saborosas. Neste paraíso não deve ter nada melhor do que estas frutas. Falou novamente a voz estranha. Será que elas têm um poder especial? Agora não era somente curiosidade, mas a tentação de comer a fruta. Cada um escolheu a fruta que considerava mais saborosa e colheu. E, ao mesmo tempo, cada um deu a primeira mordida. Quando o casal terminou de comer a fruta, olhou para a árvore e sentiu medo. Olhou para todos os lados. Um medo estranho. Ele não sabia explicar. Medo. Perigo. De onde vinha o perigo? O casal se escondeu debaixo de uns arbustos, em silêncio. Adão, Eva. Eles reconheceram a voz. Era Deus.
Onde vocês estão? Não adianta se esconder porque eu vejo tudo. Estou em todos os lugares e sei de todas as coisas. Adão e Eva saíram do seu esconderijo. O que vocês fizeram? Vocês percebem o erro que cometeram? Por que vocês ouviram a voz da desobediência? E não adianta colocar a culpa no outro ou em alguma coisa estranha. Vocês fizeram uma escolha. Vocês decidiram pegar a única coisa proibida. Vocês são responsáveis e não os outros. O casal ainda não tinha percebido o grande erro cometido. Vocês nunca serão iguais a mim. Vocês terão que sair do jardim do Éden. Adão e Eva se afastaram daquele lugar e as coisas ao seu redor foram se transformando. Não era mais um paraíso. A harmonia e o bem-estar da criação de Deus foram se perdendo. Adão, Eva, mais uma coisa. Continuou Deus. Eu continuo amando vocês e não vou abandoná-los. Sempre estarei ao lado de vocês. Quando precisarem, vocês sempre poderão me chamar. De repente, o casal sentiu algo macio e quente sobre os seus ombros. Deus lhes havia dado peles como agasalho e proteção. Deus continuava cuidando deles, como havia prometido. A rivalidade. Os seres humanos não podiam mais viver no jardim do Éden, pois tinham se afastado de Deus. Perderam-se a harmonia e o equilíbrio da natureza. Os grandes animais destruíam tudo o que estava na sua frente e esmagavam as plantações. Os animais matavam uns aos outros e muitos não sobreviveram. As lagartixas e outros bichos pequenos conseguiram se esconder e sobreviveram. Entre as pessoas surgiu muito ciúme e ficou muito conhecida a grande rivalidade entre os irmãos, Caim e Abel. Caim cuidava do campo, das plantas e das árvores frutíferas. Ele plantava cereais e outros produtos para alimentar as pessoas. Seu zelo pela natureza deixava tudo bem vistoso e bonito. As pessoas admiravam seu trabalho. Caim sempre procurava as terras mais férteis para o plantio da nova safra. Ele separava os melhores ramos dos cereais para a festa da colheita dos frutos da terra e os ofertava, em gratidão a Deus, num altar. Abel, seu irmão, cuidava dos animais. Ele cuidava das ovelhas, gado, cabras e outros animais. Sempre cuidava com muito carinho de cada animal. As pessoas se alimentavam da carne dos animais de Abel, porque era muito saudável. As pessoas admiravam Abel e elogiavam como ele tratava bem. Abel cuidava para que seus animais não invadissem a terra de plantio do seu irmão, Caim. Na festa da colheita, Abel ofertava o melhor dos seus animais para Deus, demonstrando sua gratidão. O aroma da carne ofertada por Abel era agradável e a brisa se encarregava de espalhar o cheiro para todos os lugares. Numa festa da colheita, Caim via a grande quantidade de pessoas perto da oferta de Abel e ficou com inveja. Ele pensou que Deus gostava mais de Abel do que dele. Assim nasceu e cresceu a rivalidade. As pessoas falavam entre si. Essa rivalidade não vai dar certo. Algum dia vai dar encrenca. Um dia, Caim convidou Abel para visitar a sua plantação. No campo, escondido entre as plantas, Caim revelou a sua inveja e eles brigaram. Caim agrediu Abel e o matou. Virou-se para todos os lados para ver se tinha alguém olhando. Não demorou muito, Caim ouviu a voz de Deus. Caim, onde está Abel, seu irmão? Caim fez de conta que não escutou nada e Deus repetiu a pergunta. Caim fez cara de inocente e respondeu. O quê? Quem? Meu irmão? Sim. Falou novamente a voz de Deus. E eu sei lá. Por acaso sou o protetor do meu irmão? Ele sabe se cuidar sozinho. O que você fez com Abel? O sangue dele manchou a terra. Eu ouvi o grito dele antes de morrer. Caim percebeu que não dava para mentir para Deus e reconheceu a maldade que tinha praticado. Ele ficou com medo de ser morto e fugiu para um lugar distante do Éden. A mensagem de Deus para Noé. As famílias tiveram filhos, filhas, netos e netas, e a humanidade se multiplicou.
As pessoas encontravam-se e festejavam. A alegria tomava conta de cada pedaço de terra. Todas as pessoas tinham terra para plantar e criar animais. A terra era fértil e não faltava água. As plantas floresciam e cresciam na época das chuvas. Mas nem todas as pessoas viviam em harmonia. A rivalidade aumentava e a maldade estava presente. Deus estava decepcionado com tudo isso. A família de Noé era uma das poucas que se lembravam dos ensinamentos de Deus. Noé disse a seus filhos: Estou preocupado e triste com esses acontecimentos. Elas estão praticando maldade e destruindo a plantação dos vizinhos. Noé tinha 3 filhos. O mais velho falou: A violência está tomando conta da terra. Durante a noite, num sonho, Deus falou a Noé: Quero salvar o que ainda resta de bom. Noé acordou assustado. Ele voltou a deitar e dormir. Noé, quero que você construa uma enorme arca, na forma de um grande navio. Quero que você proteja todas as espécies de animais. Haverá um grande temporal e os rios vão invadir todas as terras. Não ficará um único lugar seco. Noé reuniu a esposa, os filhos, as noras, os netos e as netas e explicou o que Deus tinha revelado no sonho. A família combinou que iria compartilhar a mensagem de Deus com a vizinhança e com todas as pessoas que encontrasse. Cada pessoa da família foi para um lado e compartilhou a mensagem de Deus. As pessoas riram de Noé e diziam que ele estava velho e louco. Os filhos, porém, acreditaram no pai. Cortaram as árvores mais resistentes da floresta. Fizeram cordas dos cipós que estavam pendurados nas grandes árvores, e com os cipós puxavam as árvores até onde estava o pai. Cortaram as árvores em tábuas. Eles deixavam as folhas das árvores e as frutas guardadas em grandes cestos para alimentar os animais na arca. Fizeram pregos de madeira para prender uma tábua na outra. Enquanto os homens trabalhavam nas madeiras, as mulheres trançavam folhas de junco para construir os cestos e preparavam betume para tapar os buracos no interior da arca. Depois de alguns dias, no final da tarde, Noé falou: Já temos madeira e cestos suficientes. Precisamos ainda fazer potes de barro com tampa para guardar água fresca. As crianças falaram: Nós gostamos de brincar com o barro. Nós podemos fazer potes bem grandes e bonitos. Depois de alguns dias, Noé falou: As nuvens e o vento de temporal já estão se formando. Amanhã teremos que acordar bem cedo para construir a arca. Vamos nos organizar. Os homens constroem a arca e as mulheres colocam os alimentos nos cestos. As crianças se dividem, algumas terminam de fazer as jarras de barro e enchem com água limpa da fonte, e as outras crianças preparam pequenos potes com folhas de bananeira para guardar as sementes de cada espécie de planta. No outro dia, o sol nem tinha aparecido e a lua cheia ainda iluminava quando Noé e a família saíram da casa e começaram a trabalhar. Noé e a arca protegendo a criação de Deus. Finalmente a arca estava pronta. Eles taparam as frestas da arca com betume para não entrar água. A arca estava fixada no chão e apoiada em grandes e fortes troncos para não virar. Havia uma grande rampa para entrar na arca. Ela servia de porta para fechar a arca. No alto da arca, fizeram janelas para entrar ar e luz e um teto bem reforçado. Levaram para dentro da arca as tábuas e as cordas de cipó que sobraram e bastante palha. As nuvens estavam bem escuras e ventava muito forte. O temporal estava se armando. Noé falou: Vamos recolher casais, macho e fêmea de cada espécie de animais. Os animais selvagens serão colocados na parte de trás da arca. Os animais domésticos podem ficar na parte da frente. Um dos filhos perguntou: Não podemos deixar os animais selvagens fora da arca? Não vai dar confusão dentro da arca? Eles fazem parte da criação de Deus e também merecem ser salvos. Falou Noé e continuou: As crianças maiores podem trazer os casais de coelho
de hamster, de gato, de cães, de lagarto e outros animais pequenos. Não se esqueçam dos casais de pássaros e dos macacos pequenos e grandes. Enquanto isso, as mulheres e Noé carregavam os alimentos e os potes de água para dentro da arca. As crianças menores tinham organizado mudas de plantas e coletado sementes de árvores, cereais, verduras e legumes. Cada potinho de semente estava marcado com o nome da planta. Tudo estava organizado. Os animais protegidos, as mudas de plantas guardadas e os alimentos e a água armazenados. A porta da arca foi fechada e a chuva começou forte. O dia ficou escuro, como se fosse noite. O vento e a chuva estavam cada vez mais fortes. Dentro da arca havia silêncio. Todos estavam assustados. De repente, houve um grande barulho. A arca se mexeu e os troncos que seguravam a arca se soltaram. A arca começou a flutuar. Nos primeiros dias havia festa dentro da arca. Tudo era novidade. As crianças corriam atrás dos gatos e dos cães. Os macacos se balançavam nas cordas penduradas. As hienas gargalhavam e os lobos uivavam. Os coelhos escorregavam no pescoço das girafas. Os homens e as mulheres distribuíam a porção diária de alimentos, tiravam leite da vaca e da cabra, as crianças recolhiam os ovos da galinha e todos ajudavam na construção das repartições para os animais e as pessoas descansarem. As crianças ajudavam a cuidar das mudas de plantas e alimentavam os animais pequenos. Cada pessoa tinha uma tarefa. A chuva continuava forte e as pequenas montanhas já estavam encobertas pela água. Às vezes, Noé e a família tinham que fazer algo para acalmar as crianças, porque estavam cansadas de ficar tanto tempo na arca. Havia dias em que os animais também ficavam agitados e nervosos. Os pássaros pequenos estavam contentes, porque podiam voar dentro da arca. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Arco-íris, sinal de esperança. A chuva já tinha parado, mas a arca ainda flutuava. Havia água por todo lugar. Deus soprou e fez o vento mover as águas em direção aos rios e aos mares. A enchente começou a baixar. Noé subiu na escada, espiou pela janela e enxergou o pico das montanhas. O bem-te-vi e o sabiá, sentados no ombro de Noé, cantaram bem alto e anunciaram as boas novas. Noé contou como estava a situação. Passados alguns dias, a arca bateu no chão. Todos se assustaram com o barulho. Os rinocerontes, os gorilas, as girafas, os hipopótamos e os elefantes ficaram bem no meio da arca. Eles eram pesados e ajudaram a equilibrar a arca. Os macacos nem se balançavam nas cordas. A arca ficou encostada num morro. Todos gritaram: "Ufa! Que alívio!" Noé subiu até a janela mais alta e soltou um corvo. Ele saiu voando e desapareceu. Ele tinha encontrado alimento. Noé esperou 3 dias, levou uma pomba até a janela e a soltou. Noé olhava para todos os lados e não a enxergava. De repente, a pomba entrou voando pela janela, segurando um ramo verde no bico. E voou por todos os cantos da arca. Ela queria mostrar a novidade. As pessoas gritavam de alegria. Os animais uivavam, graniam, urravam, os pássaros cantavam, os macacos batiam no peito. Houve tanto barulho que a arca se mexeu. Noé e os filhos abriram as janelas e o sol iluminou todos os cantos da arca. Noé falou: "Amanhã cedo nós vamos abrir a porta da arca. Os pássaros poderão sair voando pelas janelas. Vamos cuidar para que os animais grandes não esmaguem os pequenos." Quando a porta da arca encostou no chão, os casais de animais saíram e se espalharam pela terra. Cada animal foi procurar o seu habitat. Noé e a família foram os últimos a sair e encontraram uma caverna para morar e guardar os potinhos de sementes, as mudas de plantas e os alimentos que sobraram. Um pouco mais longe da caverna, eles descobriram uma fonte de água cristalina. Com algumas tábuas da arca, eles construíram 3 tanques de água. Um tanque era para tomar água e fazer a comida. O segundo
para dar aos animais e molhar as plantas, e o terceiro para tomar banho. Do terceiro tanque saía uma canaleta para irrigar as plantações. Com as tábuas da arca, construíram abrigos para as vacas, os coelhos, as cabras e também uma cabana para as famílias. Cada dia, as pessoas eram acordadas com o canto dos pássaros. Já fazia 6 dias que tinham saído da arca. No 7º dia, Noé reuniu a família e falou: Hoje é o nosso dia de descanso. É dia de louvarmos e agradecermos a Deus pela nova vida e pelo recomeço da criação. Enquanto construíam um altar, os animais se aproximaram em silêncio. O altar estava pronto. Noé e a família se ajoelharam e agradeceram, e os pássaros cantaram em coro. Um arco-íris surgiu no céu. Era o sinal da esperança. Um novo tempo estava iniciando. Deus estava fazendo um pacto com a humanidade e os animais. Deus não deseja destruição. Noé falou: Toda vez que vermos um arco-íris, lembraremos que Deus fez um pacto com a humanidade e nos chamou para preservar toda a criação. Gargalhadas de Abraão e Sara. Passaram-se muitos anos desde que Deus enviou o arco-íris como promessa de esperança e fidelidade. Durante esse período, a humanidade se multiplicou e em diversas regiões surgiram novas povoações. Na região de Ur da Caldeia, viviam Abraão e Sara. Eles criavam ovelhas, vacas, bois, jumentos e camelos. Tinham muitos empregados que cuidavam dos animais. Num final de tarde, Abraão estava sentado numa pedra, à sombra de uma árvore. Era um dia muito quente. Abraão olhou para o horizonte e viu 3 homens caminhando. Ele fez um gesto para se aproximarem e lhes ofereceu água. Entrou depressa na tenda, pegou almofadas para se sentarem e toalhas para enxugarem os rostos. Os 3 homens agradeceram e ajeitaram as almofadas numa das sombras dos carvalhos. Abraão percebeu que eles estavam com fome, pediu licença e foi falar com alguns empregados. Escolham uma carne bem fresquinha e macia e a assem para os visitantes. Preparem também ervas para comer junto com a carne. Por favor, não demorem, pois os visitantes devem estar com muita fome. Os empregados foram ágeis e logo chegaram com um prato saboroso. Os 3 mensageiros ficaram satisfeitos com a comida e bebida. Onde está sua esposa? Perguntou um dos visitantes. Naquela tenda. Apontou Abraão. Sara estava curiosa. Ela ficou atrás da porta da tenda escutando a conversa. Então, o segundo visitante falou: Deus vai cumprir a sua promessa e você terá uma descendência. Daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Dentro da tenda, Sara riu baixinho e pensou: Esses visitantes estão doidos. Será que eles não viram que já somos muito velhos para ter filhos? Sara! Chamou o terceiro visitante e continuou: Por que você está rindo? Você acha que as coisas são impossíveis para Deus? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.